Muito bem, estamos ao vivo aqui. Hoje teremos a satisfação da presença do Abedi conosco. Vou ver aqui já se há a possibilidade de termos já presentes. Um abraço aqui ao Saulo, Ana Carolina, Rosito Ler. Abedi Oficial entrou, tá aqui. Abedi Oficial entrou. Agora eu tenho que aprender aqui a fazer a chamada pro Abedi. Pera aí, vamos lá. Abedi Oficial. Aqui. Tá tudo certo. Pronto, já liberei, daqui a pouquinho ele deve estar chegando aqui. Aqui está, tá ao contrário, Abedi, tá para isso, Ah, tava mais. agora tá tranquilo. Eu vou fazer aqui uma arte aqui, Ok. só um instantinho, eu tentar fazer uma arte aqui, porque eu tô me inteirando com esse material aqui, entende? Primeira Ah, vez que eu tá. tô fazendo, então também tô me inteirando. Peraí. Tem um jeitozinho. Eu vou desativar para que você possa não ficar uma série de comentários enquanto nós nos falamos, comentários sobre o seu rosto. Mas eu estou vendo Ah, que realmente você chamou a atenção do público, público vascaíno que está participando. Estou legal. conversando aqui com o Robson Vicente Gonçalves. Boa noite, Robson Vicente Gonçalves, conhecido como Abedinho. Uma satisfação tê-lo conosco aqui nessa live do Casaca. Satisfação é toda minha. É um prazer muito enorme estar com vocês aí. Vamos lá, Beleza, né? Responder essas perguntas aí que nosso tá bom. vascaíno aí de coração. E reviver momentos aí da sua história que nós vamos relembrar aqui. A primeira dúvida, a primeira questão, por que Abedi? Da onde vem o apelido Abedi? É uma história meio longa, né, rapaz? Foi o pai do Hugo, seu Henrique. O Hugo jogou no São Paulo, Sim, sim, eu no sabia sim. Grêmio, então aí a gente jogava no Campo Grande, era jovem, aí o pai dele falava que eu parecia com a Abedi Pelé. Ah, Aí sim, acabou sim. que ficou. Aí eu falei, pô, tira o Pelé, porque o Pelé é muito forte, deixa só vir aqui mesmo. É melhor. Aí a Não, gente tinha mas nossos 13 anos, foi uma ficou até inspiração, foi uma hoje. inspiração. Eu vi aqui, Graças a antes da Deus. sua chegada no Vasco, Abedi, você passou por Campo Grande, Sion da Suíça, Basel, Mojimirim, Coritiba, Cruzeiro, Santa Cruz, Avaí, América do Rio Grande do Norte, mas eu me lembro perfeitamente que na época chamou a atenção do Vasco, e chamou a nossa atenção, que torcíamos e acompanhávamos o Campeonato Carioca, a sua performance no Friburguense. Naquele momento chamou a atenção, houve inclusive um jogo contra o Vasco, que eu me recordo disso, da tua presença nele. A vinda para o Vasco é no dia 30 de março de 2005. Naquele momento foi o maior desafio da sua carreira? Você tinha 25 anos. Tinha 25 anos. Eu já tinha já rodado, né? Tinha jogado Sim. muito tempo lá fora. Aí o Evandro, né, que é meu empresário, né? Aí, pô, bicho, vai jogar no Rio, como eu nunca tinha jogado profissionalmente no Rio. Jogado no Campo Grande, aí eu fui pra Suíça com 16 anos, mas no Rio mesmo eu nunca tinha jogado. Ele falou, joga no Rio, cara. No Rio tu vai dar bem lá e me levou pro Fluminense. Aí de lá, eu, graças a Deus, vim pro Vasco e fiz essa história no Vasco. Impressionante, eu estava dando uma olhada nos dados seus nesse período. Você atuou de março de 2005 até junho de 2007, mas é justamente nesse período que nós vamos focar muito essa live de hoje. Eu vi vários momentos emblemáticos do Vasco com a tua presença em campo, fazendo gols, dando assistências, e muitas vezes o torcedor passa batido porque não vê na estatística do Vasco um título naquele período, mas houve grandes momentos seus, inclusive nós vamos chegar lá na frente no gol mil do Romário. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, houve um jogo importantíssimo para o Vasco no Campeonato Brasileiro de 2005. O Vasco precisava desesperadamente sair de uma situação ruim. O Vasco virou uma partida contra o São Caetano em São Januário em 16 minutos. Estava perdendo por 2-0 e virou para 3-2. Uma loucura em São Januário. Você fez o seu primeiro gol no Vasco exatamente nessa partida. E eu queria te falar naquela sensação de toda a dificuldade que o Vasco tinha naquele momento, que acontece com qualquer clube. Você, em determinado momento, as coisas não andam, o time não consegue fazer com que as coisas andem, e de repente o Vasco consegue aquela virada. A pergunta que eu te faço: você fez o gol, primeiro gol do Vasco, ou seja, diminuiu para o Vasco. A sensação em campo naquele jogo é que de fato o Vasco podia reagir,
ficou essa sensação? Porque foi uma virada sensacional em 16 minutos. Mas eu, quando eu jogava, cada minuto pra mim era fosse o último jogo o último minuto da minha vida, né? E naquele jogo ali, eu não lembro se é o Triguinho, que é o lateral esquerdo do São Caetano. Ele, não lembro se ele é ele, né? Acho que ele é sim. Uhum. Aí eu percebi também, né, que o Triguinho atacava muito. Sim. Que o Triguinho atacava muito. Quem ataca muito, se for muito atacado, automaticamente, né, quem tá atacando ganha, tem mais vantagem. Sim. Aí quando o Renato me botou, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, esse cara ataca muito, eu vou atacar ele também. E graças a Deus deu tudo certo e rápido, né? Aí conseguimos aquela virada lá. Foi uma virada realmente espetacular. Aquilo colocou o Vasco numa outra posição no campeonato. O Vasco começou com dificuldades. Você até participou da estreia num jogo que o Vasco acabou ganhando os pontos no tapetão, que foi o jogo contra o Brasiliense, lá em Brasília. 2-2, você entrou no segundo tempo. O Vasco empatou, mas depois ganharia os pontos. A dificuldade estava muito grande naquele período, mas com aquela vitória contra o São Caetano mudou a forma de o Vasco se postar naquele campeonato de uma maneira muito clara. Perdão, para o torcedor em geral ficou muito claro isso. E durante o decorrer do Campeonato Brasileiro de 2005, eu fiz até algumas anotações aqui, houve um determinado momento em que você fez 3 gols em 3 partidas seguidas. O Vasco empatou com o Botafogo em 2-2 na Ilha do Governador, você fez um gol, passe do Moraes pela esquerda, você entrou pelo meio e fez o gol com 1 minuto de jogo. Uma vitória do Vasco sobre o Juventude por 5-2, que o primeiro gol foi seu, uma jogada do Alex Dias, a bola rebateu no goleiro e você fez o gol, e depois um dos gols contra o São Paulo na derrota no Morumbi por 4-2. Na sua visão, qual foi o momento em que você percebeu dentro do Vasco que você começou a chamar a atenção da torcida para que ela te desse força, para que entendesse da tua importância dentro do Vasco? Foi a partir desses gols, ou você acha que foi antes, ou você acha que foi no decorrer do próprio Campeonato Brasileiro de 2005? Alguma coisa te chama a atenção da mudança de comportamento da torcida, de chegou um jogador que é importante para esse time do Vasco, é um jogador que pode nos ajudar a fazer com que o Vasco chegue numa Sul-Americana, que foi o caso em 2005? Então, cara, como eu falo, sempre falo, o Vasco é o Vasco, né? O Vasco é um time enorme, entendeu? Então, automaticamente, para você passar a ter respeito, né, pela torcida do Vasco, tem que ter uma sequência boa. E depois desses jogos aí também, eu passei a ter mais confiança também, né? Eu na torcida, a torcida em mim. Sim. Foi, cara, tô dando tudo certo, a torcida ficava louca, né? Quando eu entrava também, já parece aquela coisa, né? Quando eu lá no banco, a torcida tava gritando já ficava gritando meu nome. Aí quando eu entrava, parece que eu entra com mais força ainda, mais vantagem, né? E graças a Deus, né? Naquela época ali foi a época que comecei mesmo a torcida ter mais confiança em mim. Exatamente. Você incendiava o jogo, essa é a verdade. A torcida ficava numa expectativa de você incendiar até ao momento que você foi se tornando titular naturalmente no decorrer daquele período. Uma pergunta que eu vou fazer, curiosidade minha, qual é seu ídolo no futebol, amigo? Romário. Romário? Romário é ídolo de muitos, né? Romário realmente é diferencial. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Você jogou com ele um bom tempo. Você jogou com ele em 2005, quando ele foi artilheiro do campeonato aos 39 anos de idade, e você foi partícipe direto daquela caminhada dele para o gol 1000, inclusive no jogo que daqui a pouquinho nós vamos mencionar contra o Flamengo. Bom, mas então, quando você chegou ao final de 2005, o Vasco conseguiu a sua classificação para a Copa Sul-Americana, que foi uma grande arrancada do Vasco, principalmente na parte final do campeonato. Em 2006, eu vou com uma curiosidade aqui apenas, o Romário estava buscando fazer o seu milésimo gol, o Vasco marcou alguns amistosos e um gol de pênalti foi marcado pela Virgínia, no amistoso contra o Duque de Caxias, uma vitória de 6-0, ele marcou 2 gols e fez um de pênalti. Mas no campeonato carioca, para a Copa do Brasil, como o Vasco foi muito mal no campeonato carioca, não havia grande expectativa naquele ano para o Vasco. Como é que vai ser com esse time? Mas foi mal no carioca, não chegou às semifinais em turno nenhum. E, de repente, o Vasco começa, Bedi, a ter uma performance, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, surpreendente para alguns. A pergunta que eu te faço, para o elenco que havia sido formado, que estava em campo, já sem o Romário, porque o Romário saiu no meio do Campeonato Carioca, qual era a real expectativa de vocês? Acreditavam chegar numa final de Copa do Brasil? Acreditavam chegar numa Libertadores, que faltou
uns centímetros de uma bola que bateu na trave. Foi um gol lá contra o jogo contra o Figueirense. Exatamente. Mas a gente não, o futebol é cheio de emoção, né? Se você não tiver entender o futebol, você fica meio perdido, né? A gente não passou a época aí no Vasco mesmo, essa época que você tá falando aí. O pior time do campeonato da história do Vasco, aquele mesmo elenco ali, foi lá para quase classificamos na Libertadores por causa de um gol. Você foi bem, eu acho que foi nessa época, né? Que Exatamente. é o pior time da história do Vasco. Aí, daqui a pouco, como você pode ter tu participar do pior time da história do Vasco, e esse mesmo elenco, no mesmo campeonato, ir lá para cima e não classificar na Libertadores por causa de um gol. Exatamente. Um time que a gente sabia da nossa limitação. A gente sabia que aquele time ali, nosso, tecnicamente, era muito bom. Então, vamos para a força. Aí, juntamos a força com a união do grupo também, que aquele grupo também da gente era muito legal, todo mundo muito amigo, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo. Entendeu? A gente foi, tiramos nosso nome lá do fundo do poço, conseguimos levantar nosso nome lá em cima. E me diga uma coisa, a importância do Renato Gaúcho nesse campeonato, porque ele era o treinador do Vasco, foi o treinador do Vasco até meados de 2007. Você considera a importância do Renato Gaúcho nesse ano, principalmente em 2006, ele que chegou em 2005? O Renato, o que eu sempre costumei falar do Renato? Costumo falar dele até hoje, né? Não sei se ele é até hoje assim do jeito que ele era naquela época no Vasco. Ele tinha uma coisa que era muito bom nele. Ele dava muita moral para quem não jogava. Isso para um grupo é muito importante. Se você for ver bem aí, a maioria dos times que é campeão aí é o time de baixo, tem que ser muito forte mentalmente para dar dificuldade para o titular, né? Durante o treino, para chegar no jogo, ele tem mais facilidade, né? E o Renato fazia muito isso com a gente. O Renato, ele tratava os que não jogavam, não sei se era com mais carinho, mas dava mais atenção. E ele, então, eu sempre esse negócio. Essa parte dele aí ajuda muito também, entendeu? Para quem não joga. E ele pega um treinador também que tem, isso aí, nós vamos entendeu? Tem treinadores que dá muita atenção para quem joga e para quem não joga fica mais de lado. E automaticamente aquele que não fica de lado já não joga. Não tem atenção do treinador. Se você não tiver força, tu acaba atrapalhando os teus amigos que precisa de você. Que treina firme, entendeu? Para chegar no jogo ter facilidade. E esse era o ponto do Renato também, entendeu? Perfeito. Eu de fora tenho exatamente essa visão que você tem, que ele era uma pessoa que o grupo acabava acolhendo o grupo como um todo. Mas eu estou falando de fora, como torcedor. E você está ratificando isso de dentro. E aí nós tivemos, nesse período da classificação para a Copa do Brasil, o Vasco passou pelo Fluminense em 2 jogos semifinais, acabou perdendo para o Flamengo na decisão, mas a campanha em si, você até fez um gol na partida contra o Irati, lá no Paraná, e ficou, pós-Copa do Brasil, a sensação para o torcedor vascaíno. Bom, a Copa do Brasil acabou mais ou menos ali no meio do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil acabou, agora o Vasco acabou, o Vasco agora vai lá para baixo. E, pelo contrário, a posição do Vasco ao longo do Campeonato Brasileiro foi de franco crescimento. O Vasco ele foi o melhor clube carioca classificado no Campeonato Brasileiro e ele ficou, como nós dissemos aqui, uma bola na trave. Então eu queria comentar alguns jogos com você daquele período, não sei se você vai se recordar, mas de qualquer maneira eu vou falando aqui aos poucos. Primeiro, houve uma partida emblemática que o Vasco brigava institucionalmente para jogar em São Januário contra o Fluminense. Brigou, os ingressos foram vendidos para São Januário. Na última hora, o Fluminense conseguiu, através de uma medida judicial, que o jogo fosse para o Maracanã. O Vasco jogou sob protesto. E como o Vasco disputava as 2 competições concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, o Vasco colocou um time que seria um time alternativo, que havia jogadores como você que atuavam no time principal, e às vezes não, e outros. E você fez um golaço nesse jogo, um belo gol, o gol que abriu o marcador, estava no Maracanã naquele dia. E aquilo está muito dentro do que você está falando, porque como é que você faz para pegar na última hora um time que não é exatamente aquele time que estava treinando na sexta-feira para jogar domingo, digamos assim, e você traz esse time. Então, essa sensação que você me dá, me traz exatamente esse ponto. Mas, quando o Vasco perde para o Flamengo, logo naquele período ali, há um jogo contra o Santa Cruz que você faz um gol que as pessoas não lembram,
Mas eu achei um gol muito bonito que você fez, um gol de fora da área, no ângulo, o goleiro nem viu a bola, ficou olhando para a bola, e aquilo ali passou a tornar-se uma característica sua do chute de fora da área. Tanto que você faz um gol de fora da área contra o Fluminense, você faz esse gol de fora da área nessa partida. E essa característica sua, ela foi adquirida no Vasco, você foi sempre um jogador de buscar os chutes colocados de fora da área, já era uma característica sua como jogador antes de chegar no Vasco? Não, sempre chutei de fora da área, mas você citou 2 gols aí, rapaz, que pra mim foi os gols mais bonitos meu pelo Vasco. Sim, O sim. gol parece que o Ramon escora pra mim de cabeça, né? Então Exato. bate pronto. E outro gol, até brinco com os amigos quando eu mostro o gol, falo assim, conta aí a bola o gomo da bola, dá pra contar o gomo da bola. Ela vai tão retinha, ela vai tão retinha que dá pra tu contar, dá pra ver que ela vai paradinha, dá pra contar o gomo da bola. Foi os 2 gols mais bonitos que eu fiz pelo Vasco. Esse jogo aí, Exatamente. Vasco Fluminense e Santa Cruz. Vai Santa Cruz. Esse do Santa Cruz eu acho fantástico, porque o goleiro ele olha, quando ele olha, ela já está lá dentro. Né? Ele não tem E foi de nem longe, né? reação. Foi de longe, foi Aí bem de foi de longe. longe, foi de longe. Foi de longe. A vitória do Vasco exatamente naquele período. Eu queria também que você mencionasse uma vitória do Vasco, um adversário que é muito difícil o Vasco conquistar a vitória quando joga fora de casa. E foi uma vitória, na minha opinião, emblemática também naquele campeonato, porque ele dá ao Vasco a sensação de que realmente o time está muito bem coeso. Que foi uma vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. O Vasco venceu por 2-0, primeiro gol seu, no segundo tempo. Um gol que a bola, você tocou, a bola repicou no zagueiro, você entrou e fez o gol. O Vasco venceu o Santos e venceu o Internacional, que por sua vez era campeão da Libertadores. Esse tipo de jogo leva o grupo a acreditar mais ou para vocês é mais um jogo? Ah, não, leva a acreditar mais, isso aí é normal. Isso aí você vai ganhando o Santos, cara, fora. Tu ganha o Internacional fora. Automaticamente não tem conversa, você fica muito mais forte. Tu- o que eu tento explicar do futebol? Eu vejo por alguns amigos. Se você está muito firme, muito seguro, automático, no olhar dentro de campo, tu já impõe medo. Isso aí tem muitos times que hoje em dia, no futebol, time, que eu falo aqui, com alguns jogadores que, como eles estão um pouco sem, como pode explicar, sem moral mesmo, sem moral, quando ele entra de cabeça baixa, infelizmente já estão derrotados. Já está derrotado. Isso aí é claro do futebol. Não entra, se você entrar de cabeça baixa, esquece. Aí você imagina, você ganha um jogo do Santos fora, você ganha o Internacional fora, tu chega muito, cabeça muito em cima. Isso aí é normal. Nosso time, até as 2 vitórias, botou a gente muito lá em cima. Sim, eu fiquei com essa sensação e eu acredito que você esteja dizendo, então, quer dizer, o aspecto psicológico, né, o fora de campo. Se você está bem, se você se sente bem, se você se sente forte, a tendência de você conseguir o resultado é maior. Futebol muito é Muito moral, maior. né? Isso é uma verdade. Tem muita a questão moral no futebol. E no decorrer desse Campeonato Brasileiro, você fez um gol também contra o Figueirense, abriu o placar no jogo de São Januário, mas um gol que, evidentemente, para a torcida do Vasco chamou muita atenção e caiu nas graças definitivamente, foi contra o Flamengo, evidentemente. Uma vitória do Vasco de virada no Maracanã, em que você fez o gol de empate do Vasco, no segundo tempo, Leandro Amaral, e depois, se não me engano, o Jean fez o terceiro gol. Enfim, mas Foi. aquele Teve o jogo passe do Vasco e Amarelo. Flamengo. Isso, exatamente. Aquele jogo do Flamengo, o Vasco ele tem o jogo como um jogo diferente, ou seja, a direção do Vasco, a torcida do Vasco. Para o jogador é uma partida diferente. Claro. Isso aí sem dúvida nenhuma. Até porque a gente tinha um novo presidente falando do Florida, era um campeonato à parte. Aí não tinha conversa. Chegava Tinha, contra o tinha Flamengo, bicho, tinha bicho, tinha bicho diferente quando era ele Flamengo? vou falar, o Eurico, ele tinha esse negócio de bicho dele, ele não falava muito de bicho com o jogador, não. Ele Aham, chegava na hora, isso aqui, ele falava para o jogador não ficar cobrando ele. certo. Mas ele chegava dia de jogo contra o Flamengo com ele, era outro campeonato. Isso aí era sem dúvida nenhuma. Às vezes ele botava lei da mordaça lá dentro lá e podia falar no telefone, entendeu? Aquilo ali era demais. Contra o Flamengo era sempre diferente.
Beleza. Eu tenho a sensação ali de que o jogador do Vasco, ele chega no Vasco, ele não entende o que é um Vasco Flamengo, ele acaba não ficando no Vasco, né? Não Porque fica, não fica. a ideia do jogo ela é muito forte. E não é uma ideia que vem da direção, que na época, é uma ideia histórica, né? Da rivalidade. Do clube, né? Do clube. Exatamente. E aquela foi uma Chegou muito partida. jogador no clube. Sim, Ali no Vasco chegou muitos jogadores assim também, que quando chegou um certo tempo que eu já estava aqui no Vasco, e chegava no Vasco, quando chegava jogo contra o Flamengo, as crianças ficava normal, a gente, eu falava, rapaz, você deitar aí, botar essa perninha pra cima aí, hoje vai ser diferente, né? Hoje não é um jogo normal não, hein? É isso aí. Esses mesmo não ficavam, não entendia, entendeu? exatamente. Não entendia qual era a força da partida, né? E aquela virada para você, você se recorda do jogo? Você tem o jogo na sua cabeça como um jogo que parecia a favor do Flamengo. O Flamengo fez 1-0, chutou uma bola na trave e o Vasco partiu para a virada. Você tem alguma sensação desse jogo, alguma memória desse jogo que te chame a atenção? Afinal de contas, foi uma vitória de virada com um time que tinha vencido o Vasco na Copa do Brasil. E foi no outro jogo, né? Nós perdemos o jogo na quarta-feira e no domingo já era contra o Flamengo de novo, foi isso? Exato. Não, foi até numa quarta-feira também, mas foi pouco depois. O Vasco disputou contra o Então Flamengo. foi no outro. Um mês, questão de um mês e pouco. Mas Perdemos na quarta-feira, jogamos no domingo e já pegamos o Flamengo na quarta-feira, no Campeonato Brasileiro. Porque, na verdade, teve um jogo aí no meio, que acho que você está se recordando desse jogo. O Vasco ele jogou contra o Flamengo num domingo, antes do começo da disputa na Copa do Brasil, e ganhou por 1-0 o gol do Paulão, o zagueiro. Esse foi um jogo do turno. Aí depois teve Flamengo e Flamengo. Esse jogo foi entendi. Exatamente. Esse jogo que você está querendo dizer foi o jogo que o Leonardo Moura, né? Chutou a bola na trave. Tá 1-0 o Flamengo já e... Isso. A Leonardo Moura chutou a bola na trave, aí depois a gente fez 3-1 com o gol meu, depois deu o passe pro Leandro Amaral também. Exatamente. Parece Aliás, belíssimo o passe. Madison, né? Parece que o Madison foi pro cantinho e aí deu um chute e sobrou pro Giano, foi isso? Exatamente, esse jogo para você, porque esse jogo você fez um gol, deu o passe, deu o passe Leandro Amaral. Passe, você botou o Leandro Amaral trocando figurinha com o goleiro, né? Foi praticamente meio gol de quem passou a bola, com mérito, evidentemente, dele concluir. Esse jogo, para você, na época, te chamou atenção? Foi um jogo que você considerou um jogo especial naquele segundo ano de Vasco? Como é que esse jogo caiu para você? Foi muito importante para dar à torcida do Vasco essa resposta, sob o ponto de vista do torcedor. Nós perdemos para o Flamengo, sim, mas devolvemos com essa vitória de virada. Aquele jogo foi muito importante para a gente, né? E a gente sabia também da importância que teria aquele jogo. Se perde de novo, de repente perderia até um ano. Automático, assim, modo de ver, entendeu? A gente sabia que o jogo era mais uma final, não tem jeito. A gente vai fazer o quê? Às vezes é isso que é o bom do futebol. O futebol tem essa vantagem. Hoje, no domingo, você perde um jogo, mas você tem 3 dias para recuperar aquilo que você perdeu, entendeu? Então, no futebol, tu nunca pode abaixar a cabeça, nunca pode se achar o pior, o menor, entendeu? Sim. Então, tu tem muito tempo muito curto para se recuperar. Tem que estar sempre forte. Entre herói e vilão é uma distância pequena, né? Você vira herói, daqui a pouco vira vilão. Quarta-feira, no domingo, tu pode ser na quarta-feira o herói, e se você ficar de cabeça achando que você é o tal, na quarta-feira tu pode ser o pior aí. Então, por isso no futebol tu tem que estar sempre com humildade na tua cabeça, na tua vida, porque tu pode ser herói e vilão muito rápido. Entendeu? Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Concordo totalmente com você. Aí nós vamos, então, passar agora para o ano de 2007, que é um ano emblemático para aquele elenco que fez parte da caminhada do Romário para o 1000º gol. Por quê? Porque o Romário ele chega em 2007 com uma certa desconfiança de quem não conhecia o Romário, quem não sabia o potencial. Mas está faltando aqui 13 gols, vai demorar 6 meses, vai demorar 9 meses, vai demorar... E o Romário entrou de forma avassaladora no campeonato, entrando no segundo tempo em algumas partidas, com 41 anos de idade, foi fazendo gols em cima de gols. Eis que veio, você já tinha nesse campeonato de 2007 marcado 2 vezes, inclusive o único gol de cabeça, se não me engano, contra o Friburguense. O único gol de cabeça seu pelo Vasco, acho que foi esse jogo contra o Friburguense em Friburgo. Foi o 4º gol
contra o Vasco. Eu não me lembro como foi o gol contra o Nova Iguaçu, que foi na estreia do Vasco. Mas o gol de cabeça que eu acho que você marcou pelo Vasco, acho que foi nessa partida com o Friburgo. Não sei se confere dentro da tua memória, mas foi um jogo que o Vasco venceu por 4-1 em Friburgo. E o último gol, um gol que uma bola que cobrou, você entrou. Se não me engano, foi de cabeça. Eu tenho isso na minha memória, mas não sei se... Pode ser que esteja errado, você que fez o gol. Enfim, são esses dois gols. Não, teve o gol contra o Irati no ano anterior. Estou falando em Friburgo, quarto gol, lado esquerdo das cabines de rádio. Tá. O Vasco com Conca jogando. Eu não recordo mais ou menos como tá. Não, mas tudo bem. Mas foi um gol de... Esse gol, na minha visão, foi de cabeça. O do Nova Iguaçu, que eu ainda não tenho na memória. Mas, enfim, o jogo fundamental, o jogo que chamou muita atenção, que também foi um belo gol que você fez, foi a vitória contra o Flamengo de 3-0. O gol 999 do Romário. Quer dizer, aquele jogo o Maracanã estava pronto, chegou a estar pronto para ver o Romário fazer o 1000º gol. O Heleno Amaral faz um golaço no primeiro tempo, um gol inspirado. Você faz, na minha visão, um belo gol também, porque é uma bola que vem do arremesso lateral, você se livra da marcação, chega na área, dá o tapa e faz o 2-0. O Romário faz 3-0, você sai para entrar o Conca, e quase que o Romário faz o quarto gol. Eu quero saber a sensação em campo de estar vencendo o Flamengo, sabendo que o Romário está buscando o seu 1000º gol, e você participando daquela vitória do Vasco, e sabendo que, de certa forma, você tem grande chance de participar da história. Você tinha dimensão disso naquele momento que você estava no Maracanã, dentro daquela circunstância? Como é que era aquela emoção para os jogadores do Vasco que estavam convivendo com aquilo, com aquela luta coletiva para que o Romário fizesse o seu 1000º gol? A gente sentia meio diferente, né? Durante os treinos. Sem dúvida. Só você olhava, quando você subia a escadinha lá, olhava o tanto de repórter que tinha em volta do campo. Era repórter do mundo todo, era loucura, né? E quando chegava o jogo, a gente também tinha uma vantagem também que ele não cobrava a gente. Ele não cobrava que a gente tinha que tocar para ele. Não, pelo contrário, ele tem que fazer gol, a gente tem que ganhar. Entendeu? Daqui a pouco o gol vai sair. Não esquenta esse negócio, não. Então, pra gente era mais... Não é que era mais fácil, a gente se sentia mais tranquilo, né? A gente não tinha aquela obrigação de ter que tocar para ele, entendeu? Aí ele deixava a gente mais à vantagem nesse ponto aí. Mas que é loucura. Tá ali participando do 1000º gol do Romário, esse gol não sai, e como é que vai ser, se a gente vai estar no jogo, se a gente vai tocar para ele, é loucura, mas graças a Deus já aconteceu. Porque tem aquela história também, o Romário vai fazer um gol. Quem serviu o Romário para fazer o 1000º gol se consagra junto, que é o que daqui a pouco nós vamos falar do jogo contra o Sport. Mas eu tive a sensação no estádio, vendo o jogo, o Vasco ganhou do Flamengo 3-0, essa partida que nós falamos e tal. E o Vasco foi para a semifinal do Campeonato Carioca, da Taça Rio do Campeonato Carioca. E ao jogo contra o Botafogo, que foi um jogo espetacular, cheio de nuances, foi 4-4, o Vasco acabou perdendo os pênaltis. Mas o segundo gol do Vasco, que você marca, me parece que a defesa do Botafogo, ela vai esperando que você toque a bola para o Romário e tá ratificando o que você acabou de falar. Que o Romário... ele vai tocar para o Romário, ele vai tocar. Então a defesa foi se chegando para marcar. E você aproveitou, entrou, invadiu e fez o gol. Então, tá dentro dessa lógica que você falou, que o Romário não tinha, não tem que tocar para mim. Se você tiver para fazer o gol, faz o gol. Exatamente o que você fez. Aquilo ali, na hora, não deu vontade. Pô, tô indo com a bola, mas se eu tocar pro Romário ali e sair o gol, eu também me consagro. O que passa na cabeça nessa hora? Já foi meus amigos, né? Rapaz, se você pede que ele gosta, ele te mata. Exatamente. Mas ali foi um ponto ali pra mim foi um ponto que aquele lugar, aquele cantinho do campo ali, eu gosto muito de bater aquelas bolas. Sim. Então eu tinha muita confiança ali. Sempre quando eu chegava nesse cantinho, eu tinha muita confiança de bater a bola assim, entendeu? Sim. E Maracanã, aquele campo ali gostoso de bater, muito difícil, cara, tocar aquela bola. Não tem como. Não, era difícil. Eu tava de frente da tua caminhada, eu tava vendo a tua corrida, eu tava de frente olhando e falei, acho que ele não vai tocar pro Romário, não, acho que ele vai pra dentro. Foi exatamente. E os caras afastaram, eles foram, como você falou, eles foram pra marcar o Romário, esqueceram que tinha um gol. Aí eu falei, como é que fazer?
Mas graças a Deus fiz o gol ali também. Graças a Deus. Exatamente, exatamente. Bom, mas aí o Vasco termina o Campeonato Brasileiro, perdão, o Campeonato Carioca, vai para a disputa do Campeonato Brasileiro e fica aquela questão: quando será o gol do Romário? O Romário não joga na estreia contra o América de Natal, mas em São Januário contra o Sport ele vai buscar o milésimo gol. Primeiro tempo quase fez o milésimo gol, se não fosse o Du Lopes, que era o zagueiro do Sport lá em cima da linha, o Vasco já vencia por 2-0. 1 minuto e meio do segundo tempo, você entra na história do Vasco por esse aspecto também, além de ter jogado, você participa diretamente do lance que origina o pênalti cobrado pelo Romário. Uma bola que você estica para o Thiago Maciel na direita, o Thiago Maciel cruza e o Dutra põe a mão na bola. Aí, Abedi, pênalti para o Vasco. E aí, dentro de campo? Se o Romário, vocês tinham a convicção de que ele faria o gol de pênalti? Vocês tinham medo do Romário tremer na hora de bater o pênalti? Como ficou para os 10 outros jogadores do Vasco saber que estavam entrando na história e ao mesmo tempo naquela expectativa? Porque São Januário, na parte da torcida, emudeceu esperando o pênalti. Qual foi a sensação em campo? Rapaz, ele tinha como o Romário. O homem fazia muito gol, né? Ali tá muito tranquilo, e agora não tem como mais não. O homem é muito tranquilo. Pô, apesar que era o milésimo gol dele, eu não tava na pele dele ele não, né? Mas ali, Pois é. eu tava muito tranquilo, assim, pô, graças a Deus vocês os milésimo gol desse também. Ele tá, porque o homem merecia também, né? Eu peguei uma fase do Romário no Vasco, ele tratava isso muito bem, entendeu? Ele também merecia também, Sim. graças a Deus ele fez aquele milésimo gol dele. Sim, e aquilo ali foi de fato uma marca para o Vasco. O Vasco nunca foi. Você acabou de falar sobre isso, sobre a questão dos repórteres. Tá? O Vasco ele foi falar da Groenlândia a Madagascar, o mundo inteiro falou sobre o gol, e aquilo criou outros emblemas. Né? Primeiro, aquele time está marcado na história daquele jogo, sem dúvida nenhuma, que é o jogo do milésimo gol do Romário. Todos que estiveram em campo estão marcados. Por um outro aspecto, o gol foi em São Januário, que é a casa do Vasco. Né? Porque ele tinha tudo para ser no Maracanã. Houve todas as possibilidades, inclusive um jogo contra o Gama, que o Vasco levou para lá, enfim. E acabou sendo em São Januário. Isso criou um emblema, e aí a estátua que está lá até hoje, né, que você pode dizer que você tem um pedacinho daquela estátua no momento em que você coloca dá a oportunidade que o Milésimo gol sai. Né? Um pedacinho que seja, não. Tem ali. Agora tá ali. O Thiago Maciel também, exatamente. Então aquilo ali, de fato, marca a história do Vasco, aquele ano de 2007, independentemente se não foi um título do clube, mas foi algo que, para o Vasco, tem um atleta que já era da divisão de base do Vasco, que voltou para o Vasco, teve três vindas posteriores, né, para o Vasco, na terceira fazer o milésimo gol, e aquilo dá uma sensação de que o Vasco, de fato, ele entra para a história, ele que entrara na história como o coadjuvante, quando o Pelé fez o milésimo gol, porque foi contra o Vasco, ele entra como protagonista quando o Romário faz o milésimo. Mas você, ainda naquele ano, no mês de junho, ainda marca 2 gols, um deles, esse que você citou contra o Fluminense, que você entende que foi um belíssimo gol, e você participa também do jogo em que o Romário faz seus últimos 2 gols pelo Vasco e marca um gol contra o Grêmio. Esse jogo tem uma curiosidade, não sei se você vai se recordar. O Vasco vencia a partida e acabou a luz em São Januário. O jogo era à noite, acabou a luz em São Januário. E que o árbitro queria, bom, vamos deixar esse jogo para lá, remarca e entra o Eurico Miranda. E começa a conversa com o Silvio Luiz, o goleiro. O negócio é o seguinte, tem que dizer que a luz aqui tá boa para jogar. E foi feito isso. Eu quero saber, esse posicionamento do Eurico, a forma como o Eurico fazia as coisas dentro do Vasco, você sentia a proteção do Eurico ao elenco, aos jogadores, à comissão técnica, enfim, a quem estava nesse mundo futebolístico? Como eu falei, né? Eu posso falar por mim, sabe? O Eurico, quando jogasse no Vasco, qualquer jogador do Vasco era o melhor jogador do mundo. Ele defendia o jogador do Vasco de um jeito inexplicável. É que ele falava, ó. Ele também foi um dos caras também que, quando o nosso time estava mal, ele falava, não, esse aqui, você joga no Vasco. Você é o melhor jogador do mundo, joga no melhor clube do mundo. Então você é jogador do Vasco, você é o melhor jogador do mundo. Ele te botava lá em cima. Então o bom dele também era isso, também, entendeu?
E nesse dia do Silvio Luiz aí foi muito engraçado. Ele chegou e falou, ó, tá enxergando? Não tá enxergando. Ele era demais. Do ponto Aquilo Grêmio. foi barato, aquilo foi barato. Tá enxergando? Ó, eu tô vendo tudo aqui, ó. O Silvio Luiz falou, tô vendo tudo aqui, tá tudo. Não vai falar que não tá enxergando nada, não. Ele era demais. Então foi isso. Aí você teve esse período, 21 gols marcados pelo Vasco nesse período. E aí a sua transferência, que para mim até foi surpreendente, que você sai para o Apoel, né, de Israel. Tel Aviv, Israel. Exatamente, Tel Aviv, Apoel Tel Aviv de Israel. E foi rápido aquilo? Foi uma oportunidade que você viu para sua carreira? Você não imaginava que você ainda tinha um ciclo para seguir no Vasco? Como é que foi tomar essa decisão da saída do Vasco naquele momento, que é uma decisão difícil no meio do campeonato, enfim? A história, pelo que eu sei, pelo que eu soube naquele momento, foi que os caras vieram para comprar o Moraes, eu acho. Uhum. Aí acabou que eu fiz esse jogo lá contra o Botafogo, que foi 4x4, né? Uhum. Depois, logo seguinte, foi o jogo contra o Grêmio, não foi isso? Isso, é pouco tempo Botafogo, depois contra o Grêmio. Até que eu fiz o gol no Botafogo, fiz o gol contra o Grêmio. Foi 2 jogos. Isso. Aí acabou que os caras gostaram de mim. Aí quando falaram, né, que tinha que cuidar do meu filho, essas coisas, lá, que falou que como eles eram muito avançados lá, assim, a ciência deles era muito avançada lá em Israel, eu fechei o olho e fui cuidar do meu filho. Um mês fui para Israel. Exatamente, você citou, foram 2 gols seguidos. Foi um gol contra o Fluminense e o gol contra o Grêmio. Agora vamos falar disso, vamos falar do... Eu particularmente tenho curiosidade de saber, porque para nós todos vascaínos, aquilo foi uma coisa que marcou. Eu me lembro, inclusive, de um gol que você comemorou em homenagem ao Robinho, seu filho, na ocasião, que aliás foi mal interpretado pelo árbitro, que deu o cartão amarelo, não tinha entendido o que você fez. E, para quem não sabe, tem um probleminha nele com relação às pernas, etc. Mas é uma criança que, evidentemente, hoje não é mais uma criança, hoje é um homem, provavelmente seus 18, 20 anos, 19 anos. 19. E aquilo ali, para você, Abedi, foi uma inspiração para sua carreira? O que representava aquilo? Quer dizer, claro que quando você faz uma homenagem como você fez e todos os torcedores veem, mostra qual é a sua ligação. Mas aquilo era uma força para você? Aquilo era algo que te levava a buscar mais, brigar mais, querer mais? Ou aquilo veio como um filho vem normalmente ao mundo para um pai? Como eu, por exemplo, tenho o meu. Mas, enfim, eu estou falando com relação às dificuldades que se viu, você saber que você tinha uma situação em que você tinha que cuidar, tinha que ter um cuidado dobrado pelos problemas inerentes à questão física, e, ao mesmo tempo, você lá em campo tendo que se dedicar semanalmente para trazer também para casa a possibilidade daquilo que poderia fazer com que ele tivesse uma boa vida e tivesse uma relação de saúde da melhor maneira possível, que inclusive foi o que você falou que te fez escolher Israel. Como é que era isso para você, a tua relação com ele e o futebol? Rapaz, ele não vê-se o mundo. O Robinho não vê-se, não. O Robinho andou até 2 anos e pouco. Ele teve uma infelicidade no hospital, que até hoje não explicaram pra gente direito, que para mim e pra minha esposa, automaticamente, foi claro que foi erro médico. Entendeu? Ele foi fazer um negócio andando, ele subiu para fazer a biópsia andando e voltou sem andar. Foi o que aconteceu com ele no hospital, entendeu? E dali veio essa correria nossa aí. Eu estava no Friburguense quando aconteceu isso com o Robson. Aí, graças a Deus, né, minha esposa é uma esposa maravilhosa, é uma esposa que com certeza é a melhor esposa do mundo, entendeu? É uma maravilha, aquela mulher ali, se fosse ela, sei que seria de mim, da minha família, entendeu? Ela foi a minha guerreira mesmo, como é até hoje. Ela ficava com meu filho no hospital, vai falar que a gente depende de você, a gente só tem você aqui para sustentar a gente. E aí eu no Fluminense, cara. E curiosamente, naquele mesmo ano eu fui pro Vasco. Aí dali nossa vida, graças a Deus, aqui no Brasil, né? Deu tudo certo. Mas aí isso aí com certeza ali foi nossa vida ali 100% de tranquilidade que me passou com minha esposa. Cara. Eu tava ferrado. Porque o Vasco te deu essa possibilidade, você passou a ter uma
a visão sobre você como jogador do Vasco durante 2 anos e tanto, fez com que, evidentemente, a sua carreira tivesse uma possibilidade maior. Porque você não só jogou no Vasco, você jogou e jogou inúmeras vezes de forma decisiva, jogou bem, e era um jogador que a torcida do Vasco gostava. A torcida do Vasco, ela tinha carinho por você também, como tem até hoje. Agora eu quero te perguntar uma coisa, que fica como também curiosidade de torcedor do Vasco. Quando você volta, a sua preferência era o Vasco? Era voltar para o Vasco? Era voltar para o Vasco? É a questão de não ter ocorrido a possibilidade, mas era voltar para o Vasco. Eu acredito nisso. Naquela época foi o Roberto Dinamite, que era o presidente, né? Aí não sei se aconteceu, não sei o que aconteceu, porque não deu certo, aí eu fui para o Botafogo. Mas a minha preferência ali era 100% Vasco. Sim. Aquele momento seria importante que você voltasse para o Vasco, inclusive porque o Vasco precisava de jogadores que tivessem esse sentimento vascaíno naquela época. Era uma época que o Vasco estava trazendo muitos jogadores de fora, mas não tinha muito vínculo com jogadores que estavam próximos daquela realidade do Vasco, que vivenciaram momentos no Vasco, etc. E foi uma pena, de fato, você não ter voltado. Chegou a jogar no Botafogo, não foi? Chegou a jogar no Botafogo em um determinado período, atuou em outras equipes, e a carreira terminou em 2017, não foi isso, Beiji? Estou enganado, foi 2017, Angra dos Reis, o último clube, foi isso? Foi 2016, eu acho, 2017, por aí. 2016 para 2017. O que você leva dessa sua carreira no futebol com mais carinho em relação ao futebol que você jogou, aos clubes que você jogou, a oportunidade que a vida te deu de ter talento para jogar futebol? O que você traz do futebol que você vai carregar até o resto da sua vida? No futebol, cara, é difícil, mas eu falo um negócio desse, mas muitos amigos. Porque no futebol é muito difícil você conseguir amigos. Porque você está aqui com o clube, daqui a pouco está com amizade, daqui a pouco tem que trocar de clube, já tem que reconquistar outros amigos, entendeu? E graças a Deus, nesse meu jeito de ser, eu conquistei muitos amigos, cara. Muitos amigos mesmo. Sim, isso é uma das coisas mais difíceis na vida, né? Conseguir bons amigos, né? Verdade. É mais no futebol, no mundo do futebol. Sem dúvida nenhuma. E você conservar isso é legal. Você pode dizer alguns ex-atletas, enfim, que você tem contato hoje, que você fala, não precisa, já falou, são muitos, né? São vários, mas há alguns que você tem aí um contato maior, que a gente conhece, enfim, como é que é isso? Ou isso é para você? Não, tem vários, mas tem o Veiga, que é um amigo que jogou comigo na Suíça há muitos anos. Tem o Enilton, né, que também... Ele chegou a jogar no Vasco também, né? Jogou no Vasco, 2006. Então, eu e o Enilton, a gente foi para a Suíça com 16 anos. A gente foi para a Suíça junto. Ele foi contigo? Não sabia, não. Fomos juntos. E o Enilton, a gente é amigo até hoje. Que legal. E também a gente tem o grupo do Vasco também. Tem eu, Moraes, Amaral, Wagner Diniz, Leandro Amaral. A gente tem um grupo, a gente se fala sempre, entendeu? Também tem outros clubes também, entendeu? Mas especial, mais tempo. Vamos pelo tempo. Exato. Tem o Wagner Love, tem o Hugo. O Hugo jogou comigo a gente jogou junto no Campo Grande com 12 anos, 11 anos. O Hugo até hoje a gente tem contato. O Hugo pra mim é como se fosse irmão. A gente se considera irmão, entendeu? Esses caras aí tem meus amigos até hoje. Jogou junto no Campo Grande. Sim, é muita gente. Agora, eu vou perguntar, não estava nem na minha pauta perguntar, mas você falou isso e eu fico imaginando, Abid, você com 16 anos vai jogar na Suíça, você atua por 3 clubes na Suíça. Como é que foi, embora esteja fora da nossa cronologia, eu vou fazer essa pergunta. Como é que foi você ir para um mundo completamente diferente, no Brasil, sair do Brasil para a Suíça, uma cultura completamente diferente, com 16 anos, tendo que apresentar futebol numa circunstância que, evidentemente, não é favorável para quem tem 16 anos e chega num país para ter que mostrar a bola. Como é que foi essa sua experiência na Suíça? Eu já tinha ido antes, com Campo Grande, com profissional. Eu, com 16 anos, já jogava no profissional do Campo Grande. Já era naquela época, aí em 1995, o Campo Grande fez uma viagem para a Suíça. E eu era infantil, subi do infantil para o profissional, entendeu? Aí já viajei, daí quando eu voltei, aí o senhor veio aqui e me comprou. Aí eu fui o Erildo para lá, entendeu?
E você já foi, então, para jogar, já foi dentro do É, plantel já fui, já, profissional. praticamente, porque lá tinha aspirante, né? Lá Uhum, tinha uhum. aspirante. Eu jogava, tinha o Sion e tinha aspirante. Aí os caras do profissional também jogavam com a gente, entendeu? Entendi, Aí entendi. foi assim, a minha ida pra lá foi assim. Foi loucura, né? Que morava, Pois é. morava em Paciência, naquela época eu morava em Paciência. Se eu fosse pra Bangu, eu tava viajando. Aí daqui a pouco eu peguei Paciência e Suíça, era loucura, mas graças a Deus fiquei ali um bom tempo. Ah, tá bom. Eu realmente fiquei impressionado quando eu vi, porque eu não me liguei na idade que você tinha. Quando você falou, eu fui lá com 16, pô, 16 anos, ir para lá, quer dizer, Pois é. uma aventura. Bom, eu quero que você primeiro mandar um abraço aqui para o seu filho, um abraço que você considere que é um abraço meu, um abraço da torcida do Vasco, um abraço de todos do Casaca e uma satisfação de tê-lo aqui conosco nessa live. Você que está inaugurando esse modelo novo aqui no Casaca de Live, nós queremos chamar outros jogadores, amigos seus virão com certeza. Claro. E eu queria que você desse um recado agora para a torcida do Vasco, que foi um clube que você honrou a camisa quando atuou. Manda um recado para a torcida do Vasco antes de nós encerrarmos, meu amigo. Bom, eu quero dizer a todos os vascaínos que, infelizmente, né, não passei mais tempo com vocês, mas até hoje tenho aqui uma filha que é vascaína fanática. Todo jogo do Vasco tá igual uma louca aqui em casa. Fica eu, meu filho aqui, a gente torce pro Vasco igual um louco também. Parece que tá jogando, às vezes tá querendo entrar na televisão, mas infelizmente não posso mais. Mas estou aqui. Estou aqui. Qualquer jogo do Vasco, vocês podem ter certeza que a Abdi e sua família está aqui torcendo pro Vasco. Tá ótimo. Então, Abedi e família são vascaínos, como todos nós. É uma satisfação. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Abedi. Você engrandece essa live do Casaca, contando suas histórias. E, mais uma vez, parabenizo pelo que você realizou no Vasco, porque você honrou, de fato, a camisa do Vasco. Deixo aqui um grande abraço para você. Nós vamos encerrar a nossa live, mas saudações vascaínas. Casaca, um abraço, Abedi. Abraço. Muito bem. Tá aí o Abedi e nós tivemos a satisfação de tê-lo conosco nesse dia, nessa estreia desse novo modelo do Casaca, de chamar ex-jogadores, ex-atletas. Nós estamos fazendo contato com outros. E a satisfação de ver todos vocês que estiveram conosco nessa live. Eu deixei aqui os comentários desativados nesse período, mas eu sei que muita gente entrou, até pedi para as pessoas ligadas ao casaco depois poderem me passar isso. Havia até 3 perguntas aqui que eram para serem feitas. Está aqui, meu grande amigo Abedi, foi um prazer ter jogado com você no nosso Vascão. Ah, o Felipe Alves, eu não acabei não colocando aqui, mas tá aí, tá? Não foi uma pergunta, tá registrado. Então, tá aí o comentário dele e evidentemente que passando a nossa live vai continuar no, no nosso Instagram e o Abedi vai poder pegar esse recado aí do Felipe Alves. Uma grande satisfação, mais uma vez, estar com vocês aqui. Agradeço a presença de todos e nós teremos outras lives em breve. Estamos absolutamente felizes pelo que aconteceu hoje de trazer um jogador que, de fato, honrou a camisa do Vasco. Grande abraço a todos vocês. Na próxima segunda-feira teremos o programa tradicional Casaca no Rádio, quarta-feira Quiz Vascaíno e, quem sabe, um outro ex-atleta do Vasco na quinta-feira. Grande abraço a todos, saudações vascaínas. Casaca!